Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é bom. Aleluia. 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 Eu creio que Deus continua falando conosco, quer falar conosco. Nós estamos falando sobre o testemunho de Cristo. E eu vou contar uma coisa para você. Deus precisa fazer os milagres para você testemunhar. Você precisa experimentar os milagres para você testemunhar. Você precisa abrir-se ao que Deus quer fazer. Você e eu, nós precisamos quebrar essa mentalidade de que, eu não consigo, não vai dar certo, isso nunca deu certo. Eu quero dizer para você, nunca deu certo até a página 5. Agora Deus vai fazer as coisas começarem a acontecer com você. Deus precisa da sua atitude, da minha atitude, para nós podermos avançar naquilo que Deus tem para nós. Amém? A primeira palavra da série, nós falamos sobre o poder do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. Fala comigo, o Evangelho é a boa notícia. A boa notícia só faz sentido quando ela vem sobrepor a uma má notícia. A má notícia era que todos nós íamos para o inferno. Todo aquele que não aceitar Jesus, que não tiver uma experiência com Ele, vai para o inferno. Essa é a má notícia. Nós estávamos fadados à destruição. E a boa notícia é que Jesus pagou a nossa conta, pagou a nossa dívida. E nós podemos nos conectar com Deus e sermos salvos pela graça de Deus. Não é? A pastora Débora falou sobre o testemunho de Cristo. Então, nós experimentamos a boa notícia, e nós não aguardamos para nós mesmos, mas nós testemunhamos. É importante falar. Fala para o seu irmão, é importante falar. Não guarde para você. Você deve multiplicar isso. Então, a gente entende como é importante o nosso testemunho pessoal. As pessoas vão ler o Evangelho pela primeira vez através da nossa vida. Vão ler o Evangelho a primeira vez pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. Então, que nós possamos ser um Evangelho claro, fácil de ser lido, de ser entendido e compreendido. Mas nós precisamos falar. Amém? Nós precisamos falar, que Deus te dê graça para falar, dê graça para convidar, precisamos convidar. A pastora falou sobre isso, você precisa convidar, porque nós vamos convidar, mas não somos nós que convencemos ninguém, não somos nós que curamos ninguém, é Deus que, pelo seu Espírito Santo, que convence, que cura, mas você precisa ser um instrumento de Deus para convidar as pessoas. Amém? Se você ficar de boca fechada, você pode estar privando alguém de uma solução, de uma cura, de um milagre. Hoje, um rapaz que eu trabalhei, a gente conversou, e ele falou para mim, olha, tal pessoa está muito triste, porque a irmã está muito doente, e não tem mais esperança para ela. Eu falei, há uma esperança, Deus é a esperança para ela. Nós precisamos ter coragem de falar. Nós precisamos testemunhar o Evangelho, amém? E hoje eu quero falar, nessa série, o título para hoje é o chamado de todos nós. Fala comigo, o chamado de todos nós. E aí eu quero ler Atos 1, né? Vamos ler o versículo 1 e 2, que fala, o evangelista Lucas aqui está falando para Teófilo, quem encomendou o livro de Atos e encomendou o Evangelho de Lucas, dizendo o seguinte: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Bom, não sei se vocês se lembram, mas Jesus, quando Ele ressuscita dos mortos, fala comigo, Jesus ressuscitou. Isso é maravilhoso, amém? Ele está vivo agora. Eu gosto de pensar que Ele está vivo agora, que o coração dele está batendo lá no céu, que Ele está respirando lá no céu. É um corpo maravilhoso, eu não sei como é que funciona isso. Como é que pode respirar lá no céu? Tem oxigênio no céu? Eu não sei se tem oxigênio, mas tem fogo, né? Fogo precisa de oxigênio, mas Deus não precisa de nada quando Ele quer fazer as coisas, mas Ele está vivo lá no céu, nesse momento, respirando, batendo o coração, piscando, né? E Ele está de jejum, esperando a gente.
para bodas do Cordeiro, para a ceia que vai ter lá, uma mesa com todos os resgatados de todas as eras, de todos os tempos, de todas as tribos, línguas e nações, vestidos de brancos, assentados numa mesa junto com o Cordeiro. Ele está esperando isso. Antes dele morrer, ele falou: eu não vou mais comer do fruto da videira até aquele dia. Não vou mais beber do fruto da videira até aquele dia. Então, haverá, ele morreu, mas ele ressuscitou. Mas sabe de uma coisa? Ele ressuscitou e não foi para o céu diretamente, ele ficou 40 dias. Fala comigo, 40 dias na terra, dando instrução para o seu povo. O que acontece, eu não sei você, mas quando a gente vai viajar, às vezes vai para algum lugar, é longe, ou às vezes vai ficar muito tempo fora, ou às vezes, talvez você nunca mais vai ver a pessoa, você deixa instruções, sim ou não? Aqui está a carteirinha do convênio, aqui está a senha do banco, aqui está não sei o quê, olha, não é isso? E tudo que você imagina, você dá, porque talvez você não vai ver mais, ou talvez vai demorar muito tempo. Então Jesus, ele deu instrução para as pessoas, esses 40 dias, e não foi só isso, ele apareceu diversas vezes às pessoas, aos apóstolos, aos discípulos de Emaús, e diz que a Bíblia há mais de 500 irmãos, e alguns ainda estavam vivos. Fala comigo, glória a Deus. Você imaginou que maravilha? Que maravilha. Hoje ele não está mais aqui de carne e osso, mas ele está pelo seu Espírito Santo dentro da igreja. Mas ele ficou dando testemunho incontestável da sua ressurreição e compartilhando com eles sobre o reino de Deus. O reino de Deus. Nós precisamos entender o seguinte, que a última coisa que ele falou, de tudo, nos 40 dias, a última coisa que ele falou, está em Mateus 28, nós vamos ver versículo 16 e 17, e depois nós vamos seguir adiante. Ele fala o seguinte, é a última coisa que ele fala. Eu não sei você, mas quando você quer, às vezes a gente está conversando ao telefone, e fala, mas eu tenho mais uma coisa para te falar, não é assim? Então, eu acho que a última coisa diz, ele fala o seguinte, e os 11 discípulos foram para a Galileia. Por que 11? Porque o 12º, que era Judas, havia se enforcado. Então, nesse momento eram 11 discípulos, foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus, fala assim que alguns duvidaram, né? Quem será? Diz que não foi só um, foram alguns ainda. É interessante isso. Deus trabalha bem quando as pessoas não acreditam nele, porque Deus sabe quem ele é. E o problema quando você não acredita em Deus não está com Deus, está com você. Quando você não acredita, é você que fica com o problema, ele não. Então, eu acho que às vezes a gente precisa experimentar mais de Deus, cada vez mais para acreditar mais, cada dia mais, né? Então, versículo 18, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Quando a gente olha para o Velho Testamento, e Jesus quebrou esse paradigma, o povo de Israel nunca foi chamado para alcançar outra nação. O povo de Israel nunca foi chamado para testemunhar sobre o Deus de Israel para outras nações. O povo de Israel foi chamado para ser uma nação exclusiva, única de Deus, e para brilhar. Para brilhar, para mostrar Deus para as pessoas viriam ao povo de Israel para ver a luz e a glória de Deus dentro do povo. O povo não era um povo missionário, não era um povo enviado, mas Jesus vem e fala o seguinte, eu chamei vocês, mas vocês não devem ficar parados, eu chamei vocês para irem a todos os lugares da terra e pregar o Evangelho, e não só pregar, ensinar as pessoas, e não só ensinar, batizar as pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu vou estar com vocês todos os dias. Como é que Deus estaria conosco pelo Espírito Santo? Ele não está conosco mais de carne e osso, mas Ele está pelo Espírito Santo. O que nós experimentamos essa noite aqui? A presença de Jesus pelo Espírito Santo. Amém? Ele está conosco, e é uma coisa interessante, até esse momento, até a descida do Espírito Santo, Deus não estava dentro do homem.
Deus vinha, visitava o profeta, às vezes fazia uma visita e ia embora. Com o advento da morte e ressurreição de Jesus e da vinda do Espírito Santo, hoje Deus mora dentro do homem. Amém? Fala comigo, glória a Deus. É uma coisa louca, né? Ele mora dentro da gente. Um Deus infinito, Ele cabe dentro do coração do homem. Então, ele disse a nós precisamos falar. Gente, Deus poderia ter feito a obra com os anjos, sim ou não? Anjos grandes, poderosos, com trombeta, viajando na velocidade da luz. Deus poderia levantar as pedras para falarem. Deus podia colocar os animais para falar, é isso? Não é? Fica bonitinho, um coelhinho falando de Jesus, todo mundo ia aceitar. Não é? Deus podia colocar o papagaio, não, o papagaio já fala. Deus podia colocar, né, não sei, uma águia falando de Jesus. Deus podia fazer qualquer coisa, podia fazer uma planta começar a falar de Jesus, mas Deus escolheu você e a mim para falarmos dele. Ele escolheu você e a mim. Ele poderia ter feito qualquer coisa. Então, não é só isso. Quando a gente fala que Ele nos escolheu, a gente fica pensando, meu Deus do céu, mas eu não tenho capacidade, meu Deus do céu, eu não tenho conhecimento suficiente, meu Deus do céu, eu não tenho força o suficiente, eu sou fraco, eu não sei o quê. Eu vou dizer uma coisa para você, possivelmente você, é lógico, ninguém tem todo o conhecimento, ninguém tem toda a força, pode lhe faltar conhecimento, pode lhe faltar força, pode lhe faltar tanta coisa, mas só não lhe falta uma coisa: Deus te comissionou, Ele te deu autoridade para você fazer. Ele falou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele falou, eu tenho poder para delegar. Ele delegou você e delegou a mim. Então nós não podemos esperar que as coisas fiquem prontas. Nós precisamos falar daquilo que Ele fez lá na cruz e daquilo que Ele fez dentro do seu coração. Você precisa falar. Eu preciso falar, eu preciso dar o meu testemunho. Então, quando ele fala isso, ele chama os discípulos, é interessante, antigamente as pessoas vinham para aprender e ver a sabedoria em Israel. Não foi assim com Salomão? A rainha de Sabá veio, as nações vinham para Israel aprender, e agora Deus está pegando o Israel de Deus, o Israel dele, e mandando para as nações. Esse é o nosso chamado, esse é o seu chamado. Mas o único canal, o único veículo que Deus usou isso, chama-se Igreja de Deus. Esse é o nosso chamado. Gente, a gente pode fazer isso, porque Deus nos deu essa autoridade, a palavra grega que chama autoridade é exousia, né? Ele tem jurisdição, poder, ele está autorizado para te dar essa autoridade. Então nós estamos aqui nesse lugar, Deus nos autorizou, você e a mim, para falarmos do Evangelho. Nós vamos falar e Ele vai fazer o milagre acontecer. Amém? Filipenses 2, versículo de 9 a 11, fala o seguinte: por isso Deus o exaltou, Jesus, a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando os discípulos saem para cumprir a grande comissão, nenhum deles tinha maturidade, nenhum deles tinha experiência. Eles viram Jesus acompanhado por 3 anos e meio, agora Jesus foi morto, ressuscitou, e eles foram deixados. Eu fico pensando, às vezes a gente ensina alguém a fazer alguma coisa, ou a gente ensina alguém a fazer uma tarefa, e a gente nunca tem coragem de deixar a pessoa fazer, nunca ela vai estar pronta, não é assim? Né? Mas Deus não tem medo. Falou, pronto, agora vão, façam discípulos de todas as nações, curem os enfermos, expulsem os demônios. Por que ele falou isso? Porque ele podia fazer e porque ele tinha autoridade. Amém? Sabe qual é o nosso problema? A gente não crê que ele tinha autoridade. Ele não era louco, ele podia fazer, ele podia dar, e ele fez, ele deu essa autoridade para mim e para você. Mas nós precisamos somente ir, somente falar. Esse é o nosso desafio. Às vezes nós queremos ir
e falar, e nós queremos fazer a coisa acontecer. Não é o nosso papel. O nosso papel é fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Fomos enviados por Deus para fazer isso, para alcançar o mundo. E quando fala aqui que Ele não era qualquer um, Ele está acima de todo nome, Ele está acima de todo principado, de toda autoridade. É de lá que vem a nossa autoridade. É de lá, é do trono da graça de Deus que vem a nossa autoridade. Amém? Alguém pode falar assim: quem é você na fila do pão? Você fala: eu não sou nada, mas eu estou comissionado por aquele que é, para fazer isso que eu estou fazendo. Amém? Fala comigo: eu quero experimentar essa autoridade. Eu quero falar. Eu quero ir. Em Mateus 24, 14, fala, a gente fica sempre preocupado assim: meu Deus, quando é que será que vai ser o fim, né, dessa era, o fim do mundo, vamos dizer, né? E eu lembro quando veio a pandemia, todo mundo achava que ia ser o fim do mundo, a pandemia, não é? O princípio das dores. Gente, eu não sei, eu vou dizer, eu não sei muito, assim, quando vai ser o fim do mundo, mas eu sei de uma coisa, que é certo, que está escrito aqui, ó: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Enquanto nós não pregarmos no mundo inteiro, não virá o fim. Não virá o fim. Hoje nós temos quase 8 bilhões de habitantes na Terra. 8 bilhões de habitantes. A China e a Índia, os dois juntos, têm quase 3 bilhões de habitantes. É um privilégio para a gente podermos compartilhar o Evangelho. É um privilégio para a gente podermos pregar o Evangelho. E se nós queremos que Jesus venha, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos falar do Evangelho. Nós precisamos comunicar o Evangelho. E é interessante, quando Deus faz alguma coisa, quando Deus comunica alguma coisa, Deus tem uma intenção nisso, Ele tem um propósito nisso. E qual será que é o propósito que Deus tenha, que Deus tinha? A gente pensa, quando nós lemos Gênesis, fala: puxa, Deus foi pego de surpresa, o diabo entrou no jardim do Éden e bagunçou tudo lá e tal. Deus não foi pego de surpresa, Deus sabia. Deus colocou uma saída para isso, e Deus sabia, tanto que Ele falou naquele mesmo momento, falou para a serpente: um dia a semente da mulher vai pisar e vai esmagar a sua cabeça. Jesus foi a semente dessa mulher, e nós somos chamados por Deus para participarmos desse movimento. Nós somos chamados por Deus para estender o reino de Deus na terra. Isso é sensacional, somos chamados por Deus para fazermos, para irmos. E eu vou dizer uma coisa para vocês: quando a gente lê Mateus, que nós lemos agora 28, de 18 a 19, não está escrito assim: olha, Carlos, quando você tiver um tempo, se você estiver disposto, se você acordar bem-humorado, se você não tiver nenhuma dor no corpo, se estiver tudo certinho com você, prega, testemunha. É um imperativo: ide. Você vai, não é? Você vai pregar. O termo e o contexto enquanto a sua vida vai acontecendo, você precisa ir pregando, você precisa ir falando, tem que ser uma rotina para você. Nós precisamos falar. Fala comigo: todo crente que não testemunha precisa ter uma experiência contundente com Deus. Nós precisamos testemunhar, nós precisamos falar, nós precisamos entender esse Evangelho. Eu disse que são praticamente 8 bilhões de habitantes, e hoje são 193 países conhecidos oficialmente. Tem na Terra 193 países,
Só que esses países têm 13 mil etnias, têm línguas, têm pequenas nações dentro desses países. É muita gente, né? A Índia, por exemplo, tem 1,4 bilhão de habitantes. 1,4 bilhão de habitantes. E só dentro da Índia tem mais de 4.600 etnias. Que precisam de uma Bíblia traduzida. Que precisam de gente compartilhando o Evangelho. Então tem muito serviço para fazer, tem muito serviço. Nós temos no Brasil tribos indígenas que até hoje não têm a Bíblia na sua própria língua. Nós temos missionários, gente dedicada a traduzir o Novo Testamento nas línguas indígenas dos povos originais aqui do Brasil. Fala comigo, tem gente preocupada com a grande comissão. Eu vou dizer uma coisa para você, não é muito fácil. É um desafio para todos nós. Nós falamos hoje da igreja, o pastor orou da oferta da igreja para a China, estou profetizando, né? Tem nem China aqui na palavra, mas da igreja para Cuba, para Moçambique, que estão fora, estão longe da gente aqui, para o Nordeste. Nós temos missionários lá que estão fazendo a obra, mas vou dizer uma coisa para você, às vezes você não vai sair daqui, mas você vai bancar a pessoa que está lá no campo, você vai financiar a pessoa, você não vai sair daqui, mas você vai comprar Bíblias para mandar para lá, você não vai sair daqui, mas você vai ajudar financeiramente. Financeiramente, nós temos um índio que converteu com o ministério do pastor Júlio lá de Minas, e está construindo uma igreja no meio da reserva indígena, no meio do nada, e nós temos irmãos daqui que ajudaram a igreja, ajudaram a comprar o bloco, e agora recentemente o pastor Júlio me falou que uma pessoa foi lá e ajudou a cobrir a igreja dele. Então nós precisamos alcançar as pessoas, e você vai alcançar com o seu ID, com o seu testemunho, com o seu dinheiro, com a sua oração. Amém? Mas nós temos que estar preocupados em fazer isso, e entender que se nós não fizermos isso, Ele não virá. Nós cantamos, né? Ele virá, não é isso? Soberano, Ele virá. Mas Ele não virá se você não for. Ele não virá se nós não formos. Ele não virá se nós não pregarmos o Evangelho. Aí nós estamos pensando, pastor, mas a Índia é muito longe, a Cuba é muito longe, a China é muito longe e tal, mas Ele não está pedindo para você ir para a China, nem para Cuba, provavelmente, mas Ele está pedindo para você compartilhar o Evangelho com aquele que está perto de você, mais próximo de você, na sua casa, na sua família, na sua redondeza. Nesse lugar, nós precisamos compartilhar o Evangelho. As boas novas do Senhor, nós precisamos. É interessante que você vê que quando ele fala ide, pregar, ensinar, pregar, batizar, é o contexto da igreja. Não é o que Deus planejou. Pessoas que se dizem igrejas estão fora da igreja. Dizem crentes, mas estão fora da igreja. Deus não planejou isso. Planejou que tudo isso deve acontecer no contexto da família de Deus. Então, fazer discípulos, ensinar os discípulos, batizar os discípulos. Então, tem que estar conectado na árvore, como um ramo, conectado na videira, porque Ele falou, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos estar conectados na igreja, tem uma implicação. Nós não vamos alcançar o mundo no esforço individual. Um grande milionário, multimilionário, tem muito dinheiro, é o cara mais rico do mundo, digamos que os caras mais ricos do mundo que nós temos atualmente, eu vou pregar o Evangelho, não vai funcionar. A igreja de Cristo precisa fazer a obra de pregar o Evangelho, um a um, todos os dias, nós precisamos fazer isso. Agora, existe uma coisa que está escrito em Mateus 28, 20, que ele fala, e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós precisamos entender como é que Ele estaria conosco? Pelo Espírito Santo. Amém? Eu já li bastante o texto que diz que eu não vos deixarei órfãos,
que Ele estaria conosco pelo Espírito Santo. Nós precisamos ter uma experiência com o Espírito Santo. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque senão nós não vamos encontrar isso. É interessante que muitas vezes a gente fica pensando, não, só vou falar, mas não é, é uma guerra espiritual. Você precisa ter autoridade, você precisa estar conectado com o Espírito Santo, precisa orar, precisa da igreja, precisa estar junto, da ministração dos dons do Espírito Santo, precisamos uns dos outros, não é uma obra que a gente faz sozinho, nós precisamos estar conectados uns com os outros, amém? É interessante que Jesus nos chamou para fazer discípulos, não nos chamou para ser famosos. Jesus nos chamou para fazer discípulos, não nos chamou para contar os likes na nossa rede social. Jesus nos chamou para nós fazermos discípulos, não é para a gente ficar mostrando as coisas. Hoje nós estamos muito mais preocupados de mostrar as coisas, de querer aparecer, do que fazer discípulos. Nós precisamos fazer discípulos. Amém? Eu quero dei uma corrida aqui, mas eu quero ler com vocês alguns pontos. A primeira coisa, fala comigo. Deus nos deu autoridade para irmos. O propósito principal de Deus é fazer discípulos. A abrangência é o mundo inteiro. E começa de onde nós estamos. Para fazer isso é preciso compromisso. Tem que estar conectado na igreja. E a condição é ter poder que vem do Espírito Santo. Então nós precisamos disso. Eu não sei, eu estava pensando esses dias, quando foi que eu ouvi de Deus, a primeira pessoa que me fez o convite, quando eu tinha 10 anos de idade. Né? E eu lembro perfeitamente do dia que esse casal me fez o convite. Vai ter uma reunião, eu tinha 10 anos de idade, e a gente cuida de umas crianças e tal, nós vamos fazer uma reunião, e me chamou e eu fui para essa reunião. E nessa reunião eu tive uma experiência com Jesus. E por causa daquele convite, daquela reunião, eu estou aqui hoje. Você que está aqui conosco aqui, alguém te convidou. Você se lembra quem foi que te convidou? Lembra quem foi que falou com você? Nós precisamos compartilhar o Evangelho. Eu lembro com gratidão. Eu nem sei onde é que estão eles. Eu nem sei onde é que estão eles. Mas o meu coração é cheio de gratidão. Esses dias pensando sobre isso, falei, Deus, que coisa maravilhosa, que coisa boa. Alguém falou. Alguém falou. Nós temos o maior pregador da era moderna, que é o Billy Graham. Diz que foi uma professora que falou para ele. Imaginou essa mulher? Ela podia imaginar que aquele menino ia se tornar o maior pregador de todos os tempos. Milhões de pessoas foram salvas com ele. Porque alguém se importou e alguém falou. Alguém se importou e alguém fez um convite. É muito bom quando você consegue ajudar alguém e livrar alguém. Mas existe uma morte que é eterna. Separação eterna de Deus. Será que a gente pode, sei lá, quando chegar do lado de lá e falar, Deus, eu poderia ter salvo mais. Oh Deus, eu não estou nem pensando a gente chegar lá para Deus, eu não salvei ninguém. Eu não falei para ninguém. Eu não ganhei ninguém. É um grande desafio para nós. A igreja do século 21 é ser uma igreja que se importa. A gente está tão preocupado com a gente, tão preocupado com as nossas necessidades, tão preocupado com o nosso próprio umbigo, a gente fala.
gente não se importa. A mensagem do Evangelho de Mateus: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos falar. Eu quero dizer para você: mas pastor, eu não tenho habilidade para falar, eu não sei para quem eu vou falar para você. Deus quer que você fale, principalmente para aquela pessoa que está mais próximo de você. É você que Deus quer usar. É você que Deus quer usar. Quando nós estávamos na nossa casa, Débora e eu, tínhamos as nossas meninas, nós falamos para elas do Evangelho. Não foi, filho? Nós falamos para elas do Evangelho, que elas precisavam ser salvas. E elas abraçaram o Evangelho. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu falei para minha mãe sobre o Evangelho. Quando eu fiz 21 anos de idade, minha mãe foi salva. Eu fiquei 11 anos orando e falando para ela do Evangelho. Não foi, Lúcia? E eu vou passar a eternidade com a minha mãe, porque eu me importei e eu falei. Depois, minha mãe falou para o meu pai, não foi, Lúcia? Falou para você, não foi? Mas a gente não pode quebrar essa corrente. Nós precisamos continuar falando. Continuar falando. O que é que nós vamos fazer? Nós precisamos falar. Nós precisamos falar. Nós precisamos ter coragem. Nós precisamos deixar de lado o egoísmo. Mas eu não sei, eu não estou preparado. Eu vou dizer a você: você tem autoridade. Toda autoridade foi te dada para falar. Fale. Amém? Fale. Desafie. A pessoa está doente, ore. Ele vai curar. Ela precisa de um milagre, ore. Deus vai fazer, porque Ele falou: eu te dei autoridade. Eu te dei autoridade. Nós precisamos falar. Ao longo da minha vida e da minha jornada, eu sempre tive uma preocupação lá no serviço. É um ambiente, às vezes, muito humanista, era. E Deus, eu quero falar. E Deus me dá uma oportunidade. Eu sempre tinha uma oportunidade para falar. Mas é muito fácil você falar para quem está debaixo da sua autoridade, porque você é o chefe, não é isso? A pessoa tem que ouvir, nem que seja a força, não é? Mas é tão difícil falar para os seus pares, para quem está acima de você. E aí eu pedi as oportunidades para Deus. E agora, quando eu saí do serviço, nós recebemos um relato de uma menina, de uma pessoa, de uma senhora que tem uma filha, e falou para mim: eu quero que a minha família seja como é a sua família, eu quero que a minha filha seja como as suas filhas, eu quero experimentar isso. E eu sempre falava assim: Deus, eu não quero sair de lá enquanto eu não cumprir a minha jornada lá. E eu entendi que eu cumpri a minha jornada lá. Eu falei. Outros vão colher talvez, outros vão regar, mas eu falei. E eu, nesse momento da minha jornada, eu ainda pergunto para Deus: Deus, me ajude, eu quero falar. Eu tenho orado por 2 pessoas todos os dias. Falo: Deus, eu quero uma oportunidade, eu quero falar. Me ajude a falar no momento que ele estiver pronto. Que ela estiver pronta, eu vou falar. Eu quero falar. Então que Deus nos ajude a falar. Amém? Amém? Só vou ler
o último versículo. Vamos ficar em pé. Faltam 6 minutos para as 8 horas. A minha pergunta para você: o que é que você tem feito? O que eu tenho feito? É a pergunta para mim. O que você tem feito? Ou melhor, o que nós podemos fazer para cumprir melhor isso? Essa missão. Porque essa missão foi dada para cada um de nós. Para cada um de nós. Põe para mim, por favor, de novo, Mateus 28, 18 a 20. Quando fala que Jesus aproximou-se deles, vamos colocar a gente no lugar, amém? Porque Ele está aqui, né? Vamos ler, mas vamos nos colocar no lugar. Fala, então, vamos ler juntos? Então, Jesus se aproximou deles e lhe disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Amém? Quando ele fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, não sobrou autoridade para mais ninguém. Tudo está na mão dele. Falei, porque eu me foi dada essa autoridade, eu quero e eu posso, eu autorizo a vocês, eu dou poder a vocês. Então, nós queremos poder, nós queremos unção, esse empoderamento do Espírito Santo, está escrito em Atos 1:8, esse empoderamento do Espírito Santo é para cumprir essa grande comissão, que o Senhor nosso Deus nos ajude, amém? Que seja uma semana para você, gente, de falar, amém? Amém? Porque Ele te deu autoridade para falar, peça a Deus a oportunidade, amém? Fala comigo, Senhor, abençoa-me muito, alargue as fronteiras do meu território, estenda sobre mim a sua mão, livra-me de todo mal, que o Senhor me abençoe e me guarde, levante sobre mim o seu rosto, faça resplandecer sobre mim a luz da sua face, que o Senhor me dê a sua paz. Com essas palavras, eu ponho a bênção de Deus sobre a minha vida, minha casa, minha família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado, e sobre tudo, eu ponho a bênção de Deus sobre essa grande nação, que é o Brasil. Senhor Jesus, envia-me a mim, ajude-me, pelo Teu Espírito Santo, que eu possa testemunhar com eficácia, me dê graça, coragem, empoderamento, para que eu possa agir debaixo dessa autoridade. Põe no meu coração alguém que está pronto para que eu possa falar, em nome de Jesus, amém, amém? Fala para o seu irmão, essa missão é de todos nós, amém? Deus te abençoe, e quarta-feira estaremos aqui, amém? Para buscarmos a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Olá,
Fique atento aos avisos da nossa comunidade. A partir do mês de fevereiro, teremos reuniões de mulheres toda primeira sexta-feira de cada mês. E reunião de homens toda terceira sexta-feira de cada mês. Não se esqueçam! A oração nos conduz a experimentar um nível mais profundo da manifestação do reino de Deus aqui na terra. A oração transforma, ela nos fortalece, ela nos conecta com Deus e uns com os outros. Por isso, além da sala de oração que acontece aos domingos às 17 horas, teremos turno de oração durante a semana e já começou. Esperamos por você todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas, porque quando nos unimos em intercessão, movemos o céu e tocamos a terra.